Olá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha para o pessoal ir entrando. Vamos começar aqui ao vivo. Mais uma oportunidade que temos, né? De aportar alguns temas importantes do direito previdenciário. Esperar mais um pouquinho. Iniciamos o mês de outubro e já estamos até assustados, porque praticamente já estamos caminhando para o meio do mês, né? Hoje já é dia 6, você piscou, já é dia 15, né? Esperar só mais um pouquinho, o pessoal tá entrando. Só mais alguns minutinhos. E aproveitando, quero convidar todos vocês para conhecer, né, as minhas redes sociais, é @doutora Shirley Prado, onde vocês vão encontrar muitos temas, né, todos relacionados ao direito previdenciário. Então, vamos lá, vamos já começar, né? Queridos, quando nós falamos sempre, já estamos tão acostumados, né, a falar sobre o outubro rosa, que é um momento de conscientização, né, para as mulheres fazerem seus exames, para ter os exames preventivos e começar a discutir mais sobre esse assunto. Porque, infelizmente, quando nós falamos sobre câncer, sempre teve muito tabu. Eu sou de uma época em que na minha família não se pronunciava essa palavra, ela era proibida. Então, nós falávamos sempre assim, eu escutava, né, minha mãe, as minhas tias falando aquela doença. E nós temos que tratar disso de uma maneira mais amena, porque, infelizmente, quantas pessoas, não é, acabam tendo essa patologia, e especialmente esse mês, na questão da conscientização, né, da prevenção do câncer de mama, quantas mulheres? E nós sabemos que o quanto mais rápido ela for diagnosticada, ela terá a sua cura por completo. Ela não vai ter tanta situação, né, os tratamentos tão evasivos, se você consegue ser no início. Então, eu começo a perguntar, já vou agradecendo as pessoas que estão entrando. Eu faço uma perguntinha. Se você conhece ou se você mesmo já passou por essa situação de câncer e se você teve conhecimento, você teve consciência dos direitos que você tem. Pode parecer assim, nossa, Shirley, é uma pergunta assim tão, né, tão boba, porque lógico que todo mundo sabe quais são os seus direitos. E eu vou falar para você que como eu trabalho nessa área, né, de direito previdenciário, atento às pessoas que estão ali incapacitadas para o trabalho, eu descubro que nem todo mundo tem conhecimento dos seus direitos e, pasmem, a maior parte da população que não tem conhecimento fica justamente na parte empresarial. Eu conheço muitas empresárias que tiveram o câncer, fizeram o tratamento, hoje, graças a Deus, estão curadas, mas que não entraram com auxílio-doença. Por quê? Porque elas tinham para elas que era um direito somente para o empregado. E não. Então, eu vou iniciar aqui com vocês, né? Para aqueles que estiverem me assistindo e que estão com câncer, eu quero assim, deixar vocês com muita liberdade de fazer pergunta, de se manifestarem, de fazer algum comentário, ou até mesmo de expor ali a sua situação, né, de questão de tratamento, ou tinha um direito, ter entrado em algum benefício, ou se você também conhece alguém, e isso de repente faz parte de algum familiar, e quiser também se manifestar, eu quero deixar vocês muito à vontade, tá bom? Então, o que acontece? Vou pegar o exemplo dessas empresárias que já passaram
por essa situação e não solicitar o seu direito. Porque, gente, ser curado, a partir do momento que você faz as suas contribuições para o INSS, tirando só o auxílio acidente, que é algo que realmente é muito específico para o CLT, tirando este tipo de benefício, todos os outros benefícios, você vai ter direito se você for facultativo, uma pessoa que não está trabalhando, se você for uma contribuinte individual, que é autônomo, se você for uma MEI, se você for uma empresária, se você for uma empregada doméstica, todos têm direito. Se você for uma empregada rural, né, um segurado especial. Então, todos, a partir do momento que você contribui com o INSS, você tem direito a todos os benefícios, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos, né, da mulher que tem o câncer de mama, e obviamente que isso vai se estender a qualquer outra região do seu corpo, né? Nós só estamos enfatizando mais por ser outubro. Quais são esses direitos? Será que você tem essa consciência? Então, eu quero explicar primeiro quais são os benefícios, né, por incapacidade, porque a partir do momento que você teve o diagnóstico, não é, do carcinoma, você começa a fazer o tratamento. E a primeira coisa é, o seu médico, ele precisa te dar um laudo. E esse laudo, ele precisa estar muito bem elaborado. Ele já tem que constar, até mesmo para quando você passar por uma perícia do INSS, o perito, obviamente com base na documentação, no laudo e nos exames, ele vai ter condições de saber quanto tempo que você necessita para ficar de auxílio-doença. Né? Eu vou continuar falando auxílio-doença, embora mudou aí a nomenclatura para benefício por incapacidade temporária, mas fica mais fácil, a gente já está mais habituado, tá bom, meu bem? Então, o que acontece? Quando você vai estar entrada no seu benefício de um auxílio-doença, é porque você está com uma patologia, mas aquela patologia te causa uma incapacidade temporária. Então, o seu médico vai elaborar ali um laudo, vai avaliar a sua situação, quanto tempo que você precisa, né? Quantas sessões de quimioterapia, se você já vai fazer uma cirurgia, depois a rádio, quanto tempo você precisa, né, ainda ficar ausentada do trabalho, e isso tudo precisa, quais são as suas limitações? Quando a gente fala, né, principalmente do câncer de mama, você acaba tendo, a pessoa, né, aquela mulher, ela acaba tendo algumas limitações, principalmente nos membros superiores. Por isso que você sempre vai ver, né, a pessoa pleiteando, essa mulher pleiteando, de repente uma isenção para adquirir um carro automático. Ela não tem mais força, ela não pode mais pegar um peso, não é? Ela tem essa limitação em decorrência do câncer de mama. E o médico, ele vai colocar ali quanto tempo ele entende que ela precisa do tratamento para ela ficar ausente de um trabalho. Então, nós temos o primeiro benefício, né, por incapacidade, que é o auxílio-doença. Depois, nós temos a questão da aposentadoria por invalidez. E qual que é a diferença? O auxílio-doença significa que, olha, eu estou incapacitada para o meu trabalho de forma temporária. Mas depois de um tratamento, depois de uma cirurgia, eu vou voltar a readquirir o meu direito, né, a minha capacidade, mesmo que se de repente eu fique com alguma limitação, mas eu posso ou ser readaptada, ou eu posso continuar exercendo a minha profissão. E aí não tem problema nenhum. Eu não estou inválida. Eu posso ter uma limitação. Eu posso, de repente, aquela limitação me levar até ser um PCD. Agora, quando nós falamos de aposentadoria por invalidez, significa que aquela incapacidade gerada por aquela patologia, ela foi tão grave, ela foi, né, de tal forma que me incapacitou a exercer qualquer atividade. Então, eu posso
ter feito meu tratamento, ter feito a minha cirurgia, mas eu não consegui mais readquirir a capacidade para o trabalho. E aí isso significa que eu não posso trabalhar em nenhuma atividade, porque a aposentadoria por invalidez, ela é permanente. Então significa que eu não posso exercer, eu não tenho capacidade mais de exercer nenhuma atividade. Se porventura a pessoa está ali aposentada por invalidez e começa paralelamente a exercer alguma atividade, ou o INSS tem conhecimento, ou alguém faz uma denúncia, além de ser cancelado este benefício, você ainda recebe um processo para você devolver todos os benefícios que você recebeu. E aí ele não quer saber, desde a concessão. E aí você vai ter que devolver, não é? Por isso tá a importância de ser o seu médico determinar muito bem e você ter essa consciência. Que se for para uma aposentadoria por invalidez, é porque você realmente não tem condições nenhuma de exercer nenhum tipo de trabalho, ok? Então, isso nós estamos falando sobre os benefícios por incapacidade. E eu preciso explicar para vocês também essa questão da qualidade de ser curado e a questão de carência. O que muda? Quando nós falamos sobre a qualidade de ser curado, isso é independente se você tem, né, alguma patologia grave, que a gente chama, que é você tem aquele rol, né, de isenção de carência, ou se você tem qualquer outra patologia, a qualidade de ser curado, ela é essencial, que é aquela o quê? Que eu contribuo para o INSS. Então, eu tenho o direito de receber o benefício, ok? Se eu paro de contribuir com o INSS, aí nós temos dois tipos de pessoa. Se eu sou uma funcionária no regime CLT, eu tenho o que a gente chama de período de graça mais estendido, que é o quê? Puxa, eu recebi um auxílio-doença, ou eu recebi um seguro-desemprego, né? Eu tenho mais de 120 meses de trabalho contínuo. Então, quando nós falamos sobre o período de graça, que é aquele período que mesmo eu não contribuindo mais, eu mantenho a minha qualidade de ser curado. Então, se eu sou CLT, o que acontece? Eu tenho ali um período de 12 meses após a minha demissão, recebi o seguro-desemprego, eu tenho mais 12 meses, eu trabalhei mais de 120 meses, eu tenho mais 12 meses. Então, ao todo, eu tenho até 36 meses, que eu não perco a minha qualidade de ser curado. Então, se porventura eu tive um câncer neste período, eu posso ter entrada perfeitamente nos meus benefícios, né? No pedido de um auxílio-doença, ou se eu precisar de uma aposentadoria por invalidez, eu estou acobertada. Agora, quando nós falamos de carência era aquela exigência, que nem convênio médico, né? Que para que eu possa ter direito a receber algum benefício ali, alguma cirurgia, eu preciso esperar algum tempo. Só que quando nós falamos de câncer, nós não temos essa questão de carência. Então, eu comecei agora a contribuir e não tenho ainda os 12 meses. E fui acometida, foi diagnosticada essa patologia e eu tive que parar de trabalhar, eu não conseguia mais trabalhar porque eu iniciei um tratamento. Então, não tem problema se eu ainda não tinha os 12 meses de carência, que é exigido, né, para que você possa ter algum benefício por incapacidade. Nesse caso específico, não precisa. Mas eu preciso estar contribuindo. Tá vendo a diferença entre qualidade de ser curado e carência? Eu não tenho carência, mas eu preciso ou estar contribuindo ou estar na qualidade, né, que a gente chama de, naquele período que a gente chama de período de graça. Queridos, eu quero já ir agradecendo o pessoal que está entrando, ao meu querido, né, amigo doutor Luiz Fernando. Tô vendo que a Nilta entrou também, né? Sejam muito bem-vindos, né, a esse nosso momento de bate-papo. Então, queridos, além, né, de vocês terem essa consciência, que é muito importante, porque digamos que você perdeu a qualidade de ser curado. Nossa, doutora, eu parei de contribuir, fiquei desempregado, não consegui mais, né, me recolocar ali no mercado de trabalho.
e descobri, fui diagnosticado. O que vai ser de mim? Né? Não vou conseguir ter entrada no INSS? Ou então, se eu contribuir agora tudo de uma vez, eu consigo? Aí não consegue. Por quê? Porque esse período vai ser chamado de doença pré-existente. Eu não tinha mais qualidade de ser curado e acabou sendo diagnosticado. No entanto, eu volto a contribuir com o INSS. Depois, aí entra a questão, né? Eu volto a contribuir. E aí, não seria mais porque eu tô com câncer, mas o agravamento dele faz com que eu possa ter direito de receber o auxílio doença. Tá? Mas eu preciso retomar, voltar a contribuir de novo e aí o médico verificar que houve um agravamento, tá? Porque você perdeu a qualidade de ser curado. E doutora, eu não tenho mesmo condição alguma de contribuir com o INSS, não tenho. E eu fiquei sabendo que tem pessoas que não contribuem e têm direito ao benefício. E aí, queridos, não é auxílio-doença e nem é aposentadoria. Você está falando do PPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, mas que muitos conhecem, né, como LOAS. LOAS é o nome da lei, tá? Mas nós temos 2 requisitos para essas pessoas terem direito. Primeiro, nós temos a questão do idoso, que tem que ter 65 anos de idade, e nós temos o requisito da pessoa com deficiência. E qual é o segundo requisito? Significa vulnerabilidade financeira. Porque é lógico que o governo ele não vai dar nada de graça, não é? Ele precisa ter um respaldo para saber que aquela pessoa ela necessita daquele benefício, senão ela vai perecer. Então, você passa por 2 tipos de perícia médica, para confirmar realmente que você está ali com aquela incapacidade, com aquela patologia. Depois, você tem a segunda perícia, que é a perícia social, que é para verificar se de fato você tem essa vulnerabilidade financeira. E para que você possa ter esse direito, você precisa ir lá no CRAS, fazer sua inscrição no CadÚnico. A lei fala que só vai ter direito quem tem até 1/4, né? A família, os entes familiares, só pode receber até 1/4 do salário mínimo. É lógico que se tiver uma pessoa que está trabalhando, mas as despesas ali familiares é superior ao valor do salário da pessoa, você tem, administrativamente a gente nem não consegue, porque o INSS é letra de lei. Mas judicialmente a gente consegue demonstrar essa situação e a pessoa ter direito de receber. Então, se a pessoa ela é uma idosa e foi diagnosticada e está passando por essa vulnerabilidade financeira, ela vai ter direito sim de receber este benefício assistencial. E uma das diferenças também é que ele não recebe 13º e também, caso aquela pessoa que está recebendo, ela venha, né, a falecer, esse benefício ele não vai para o cônjuge ou não vai para o seu filho menor ou incapaz. Ele cessa, ele é pessoal, ele cessa com a pessoa. Diferente de quando você está aposentado, diferente quando você recebe um auxílio doença. Se você falece, aí sim, passa ali para o seu cônjuge, ou se você tem um filho menor de idade ou um filho incapaz. Tudo bem? Então, esses, queridos, são benefícios que você, a partir do momento que é diagnosticado, precisa se ausentar ou do trabalho, ou você não consegue trabalhar se você é um contribuinte individual, ou se você é uma dona de casa. Você contribui, foi diagnosticada, então você tem direito de receber. Por isso que eu insisto para que as donas de casa comecem a contribuir, porque você tem direito a esses benefícios, não fica só dependendo do benefício do seu cônjuge, tá? E o estudante, a partir de 16 anos também, ele pode começar a contribuir. E para a pessoa que está desempregada, eu sempre insisto, gente, nem que seja 11%, né? Procura, de alguma forma, não perder a qualidade de ser curado. E agora eu gostaria até de chamar a atenção, que às vezes passa muito batido, que as pessoas elas não associam, quando elas falam, puxa, eu fui diagnosticada com câncer e elas trabalham, e aqui eu vou conduzir para as pessoas que é CLT, muitos não conseguem ali
fazer, né, um nexo entre, puxa, fui diagnosticada com câncer, mas será que tem a ver com o meu trabalho? É o que nós chamamos de doença ocupacional. Eu só tive aquela doença porque aquele ambiente do trabalho acabou favorecendo com que eu tivesse o desenvolvimento dessa patologia. E eu fiz algumas pesquisas, e aí eu vou pedir até permissão para vocês que eu vou ler, tá? Porque aí como são algumas, e tem algumas observações que eu achei interessante. Por que é importante nós sabermos e diagnosticar direitinho e fazer esse nexo causal? Digamos que você é um funcionário e foi diagnosticada com câncer. Se ela não tiver relação ao seu trabalho, você vai ficar de um auxílio doença, que é o previdenciário. Você vai ficar o tempo que for necessário, mas quando você retorna, você não tem estabilidade. A empresa, só porque você retornou, ela já vai te mandar embora? Se isso acontecer, a gente tem que observar qual foi o motivo. Aí a empresa vai ter que justificar o porquê que ela está te demitindo, porque corre o risco hoje, né, de quando você está com uma pessoa nessa situação e logo você demite, de ser então uma ação discriminatória. E aí você pode também entrar com uma ação para você retornar ao seu trabalho, tá? Por isso que é uma linha muito tênue, né? Os empresários que estão me assistindo, caso tenha essa experiência, a gente precisa ter esse cuidado com a pessoa que está retornando ao trabalho, porque às vezes a pessoa fala assim, não, ela não tem estabilidade, já quer demitir aquela funcionária. Ou até mesmo abrindo aqui parênteses, né? Qualquer outro funcionário, seja mulher ou seja homem, que esteja com câncer, a lei é a mesma. Pode correr essa questão realmente de ser, né, denominada ali uma discriminação. Agora, voltando novamente para a questão das mulheres. Uma vez que você consegue fazer aquele nexo causal, demonstrar ali que você está com câncer por conta daquela situação do trabalho, então você vira a situação. Então agora sim, uma doença ocupacional, ela equivale ao acidente do trabalho. Aquele local tem que emitir a CAT, você tem a estabilidade, o tempo que você ficar, a empresa ela é obrigada a recolher o seu fundo de garantia. E doutora, mas quais são, né? Que tipo de trabalho é esse que pode me gerar um câncer de mama? Então eu vou ler aqui para vocês, resumidamente, né? Que me chamou muita atenção. Ó, as profissionais de saúde, que elas estão expostas à radiação, que é o que? Raio-X, radioterapia, medicina nuclear, especialmente as técnicas de radiologia, enfermeiras, de salas de exame, médicas radiologistas, dentistas e auxiliares. Depois, nós temos aqui também exposição prolongada a solventes orgânicos, e isso a gente encontra onde? Indústria química, têxtil, gráficas, pinturas, tá? Então, elas são trabalhadoras que estão expostas a solventes, né? E aqui traz alguns tipos de soluções, aqui o benzeno, né? Compostos orgânicos, que é utilizado nas tintas, adesivos, impressão gráfica, limpeza industrial, confecção. Olha para vocês verem. E muitas das vezes nem passa pela nossa cabeça, né? Aqui outra que e todas essas, gente, já tá assim, o INSS já reconhece, e muitas das vezes a própria tipo de empresa já tá ali no seu CNAS, já tem ali uma lista, né, de situações, de profissões ali que já tá demonstrando que aquele tipo de trabalho pode ser desenvolvido alguma doença. Mas que nos chama a atenção, né, principalmente essa questão, ó, trabalho noturno prolongado, enfermeiras, operadoras de telemarketing, vigilantes, trabalhadoras de turnos noturnos fixos ou rotativo. Mas por quê? Porque a exposição prolongada à luz artificial noturna altera os níveis de melatonina, hormônio com ação protetora contra os tumores de mama.
Então, para esses tipos de mulheres que estão, né, que tem eu tenho até mais um pouquinho aqui para não ficar só cansativo. Ó, exposição a agentes químicos de indústria plásticas e de borracha. Ó, trabalhadoras expostas a PVC e outras substâncias químicas presentes em plastificantes. Estudos mostram aumento do risco de câncer de mama, especialmente em ambientes sem ventilação adequada e EPI insuficiente. Então, ó, fazendo um resuminho para vocês. Situação ocupacional, hospitais e radiologia. Indústrias gráficas, químicas e têxteis, trabalho noturno prolongado, indústrias plásticas e de borracha. Então, significa que todo mundo que trabalha vai ficar com câncer? Não, né? Mas as pessoas que de repente têm mais propensão ou que estão muito tempo, muitos anos, a gente está falando aí de 16, 20 anos, e eu li muita jurisprudência a respeito disso, acaba, realmente, se você está tanto tempo assim, exposto a esses tipos de produtos, as suas células acabam sendo modificadas e há uma grande chance de isso acontecer. Por isso tá a importância de vocês fazerem sempre o exame preventivo, porque eu tenho, né, vivência aqui de funcionárias, de amigas que foi diagnosticado bem no início. E graças a Deus, hoje elas estão 100% curadas, levando a sua vida normalmente, sem sequela. E daquelas pessoas, né, que aqui eu vou voltar aos direitos, né, você que tá com o câncer de mama tem, eu vejo que hoje elas, graças a Deus, têm uma vida, gente, normal. Precisou fazer uma cirurgia, precisou retirar, depois fez a reconstituição, e são mulheres perfeitas, que levam a sua vida, que tem ali, né, a sua dignidade preservada, sua autoestima, mas a gente sabe que quanto mais cedo o sofrimento existe, mais ele é ameno, né, mais ameno, e a recuperação é muito mais rápida. Agora, voltando um pouquinho sobre os outros direitos, tá? Nós temos a questão do tributário, e isso eu já fiz algumas outras lives antes, que é da isenção do imposto de renda. Queridos, quando você tem o diagnóstico do câncer, você fez o tratamento, mesmo depois de você 100% curada, você tem direito a ter a isenção do imposto de renda. E aí nós temos dois tipos de pessoa. Nós temos aquela pessoa que teve o câncer, mas não era aposentada ainda. E aí se aposentou, então a sua isenção começa a partir do momento da sua aposentadoria. Daí para frente. Agora, você tem aquela pessoa que já estava aposentada e depois foi diagnosticado o câncer. Aí é a partir do diagnóstico, tá? E a isenção do imposto de renda é somente para a aposentadoria. Então, se eu pego, né, uma mulher que ela está aposentada, mas ela continua trabalhando, ela continua recebendo o seu salário. O seu salário, ele vai continuar sendo descontado o imposto de renda. Agora, a sua aposentadoria, não, tá? Porque nem todo mundo que, de repente, teve o câncer está aposentado por invalidez. Não, você pode muito bem estar aposentado por idade, por tempo de contribuição, não é? E aí esses tipos de aposentadoria não te proíbe de você continuar trabalhando, exercendo a sua profissão, não é? Infelizmente, essa doença pode ser a qualquer momento ser diagnosticada. E a pessoa está exercendo a sua profissão e continua trabalhando normalmente. Aposentou e aí continuou trabalhando e aí teve o diagnóstico. Tudo bem? A única pessoa que não pode continuar trabalhando é quem se aposentou por invalidez. Tirando a invalidez, qualquer outro tipo de aposentadoria, a pessoa pode continuar trabalhando. Perfeito? Então, a isenção, as pessoas que não tinham esse conhecimento, que tinha direito à isenção. Se hoje você já é aposentado, já teve câncer ou tem o câncer, aquelas pessoas que já teve, você consegue retroagir os últimos 5 anos, tá? Com juros, correção monetária.
E aí você tem, primeiro, é isento, né? Imediatamente o INSS ele recebe ali a intimação para não descontar mais. E depois você entra, dependendo dos valores, né? Do tempo que você precisaria de ser isento, se for até 60 salários mínimos, você recebe no mesmo ano, tá, né? Depois da condenação, ali quando a gente já está na fase de execução. Agora, se você vai receber acima de 60 salários mínimos, aí entra na questão do precatório. Mas você vai receber com juros e correção monetária. Tudo bem? Agora, se você agora, que está me assistindo, você foi diagnosticado agora, você tem condições de entrar com pedido, pleiteando já a isenção do seu imposto de renda já para o ano que vem, você não precisar nem você faz a declaração, mas junta ali a sua certidão de isento. Tudo bem? Saque do fundo de garantia, você também tem direito, o fundo de garantia, o PIS, a isenção, né, do IPI, ICMS, para aquisição de veículos, você sabe que você tem uma redução, mas para isso você precisa passar e fazer um pedido, né, de um processinho administrativo ali, para você ter direito e ser diagnosticado ali, eles confirmarem a sua situação para que você possa ter direito a essa redução, tá? Nós temos essa questão da reconstrução da mama, mesmo que você tenha que, né, de fazer a cirurgia de retirada de uma mama, você pode fazer a reconstrução das duas, até mesmo para que não haja diferença, tá? E isso graças a Deus que a mulher teve esse direito de fazer essa reconstrução das duas. E tudo pelo SUS, tá? E a partir do momento que você é diagnosticada, você não vai ficar entrando naquela fila gigantesca, não. Você tem prazo e eles têm a obrigação de fazer já os exames em 30 dias. Por quê? Porque cada dia conta. Quanto mais rápido você foi diagnosticada, começou a fazer os tratamentos, você tem mais chance de ser curado o mais rápido possível. Por isso que, se você tem, de repente, até um convênio médico, você tem o diagnóstico, e aí o convênio começa a falar que não vai cobrir, que não pode, você precisa procurar urgentemente um profissional para entrar com a ação. Porque é a sua saúde que está em risco. Se você está entrada no SUS, eles estão demorando, você precisa entrar com uma ação para acelerar, porque cada minuto conta e é extremamente importante para a sua cura. E aí tem os prioridades, né, que seria essa questão de ser atendido o mais rápido possível, até os trâmites processuais também, eles são mais rápidos, tá? Porque tem essa consciência, né, da sua urgência. Tem a questão dos transportes públicos gratuitos ou com desconto, tá? E aí, querido, você tem os programas municipais e estaduais. Então, você tem que conhecer a sua cidade. Cada cidade tem ali um trabalho muito direcionado de apoio para as mulheres com câncer de mama. Não sei se foi muito rápido, né? Porque são muitas informações, mas eu quis que fosse, assim, aí tem ainda a questão de isenção do IPTU, por isso que você precisa saber muito bem como que age ali a sua prefeitura, porque não tá para eu ficar listando muitas coisas, porque cada prefeitura muda, né? Mas cada uma dessas cidades, com certeza eles têm um trabalho direcionado. Então, hoje eu quis só chamar a sua atenção, porque não é todo mundo que sabe o que tem de direito, né? Então, me chama muita atenção, uma vez conversando com uma amiga, né, que depois que eu a conheci, ela já tinha, graças a Deus, já recuperado, e ela não recebeu. Era uma empresária e não recebeu o auxílio, né? Doença. Por quê? Porque ela realmente achava que era só para quem era CLT. Olha para você ver. Quantas mulheres CLT que fizeram seu tratamento, mas não souberam fazer o nexo causal para falar, puxa, essa aí foi uma doença ocupacional. Então, o conhecimento nos liberta, o conhecimento nos ajuda. Se você está assistindo e porventura está participando aqui comigo, é você que está passando por essa situação, saiba dos direitos que você tem. Não você tem alguém que você conhece, transmita,
né? Compartilhe este vídeo para que essas pessoas possam ter direito de procurar, né? Um profissional, procurar os seus direitos. E você falei, porque ela já está tão fragilizada, ela está passando por uma situação que ela mal consegue raciocinar, né? Tira o chão, então por isso que é tão importante você ter uma rede de apoio. E que você possa ser um apoio para quem precisa. Queridos, boa noite. Convido todos vocês também, né? Não esquece de acessar ali a Doutora Shirley Prato, vocês vão ter acesso a vários vídeos, tudo sobre direito previdenciário. Fácil, rápido e objetivo. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês por terem ficado aqui comigo. Fica com Deus e até a próxima.